Bom dia, pessoal. Eu acho que eu fui a única professora que ainda não mandou nenhum vídeo. Como vocês devem saber, ou como a maioria deve saber, eu tava em campo, eu tava em Manaus, no meio da floresta amazônica, sem contato com internet. Então, entrei, tava tudo bem, voltei, o Brasil tava um caos. Então, eu ainda tô meio que associando aí tudo que tá acontecendo. Mas tô de volta, então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo por aqui. Eu vi que muitos professores passaram revisão pro teste. Como eu já havia me programado para não estar no Rio essa semana, eu passei a revisão em aula, em sala, com vocês. Então eu acho que não cabe a gente falar mais sobre o teste, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, podem entrar em contato comigo. No grupo dos pais tem o meu contato, então tô disponível para ajudar vocês da forma como vocês precisarem. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito disponível em relação a isso. Então, precisando, podem contar comigo, tá bom? Gente, antes da gente começar o nosso conteúdo novo, eu acho que vale a pena a gente relembrar algumas coisinhas sobre o coronavírus. A gente já falou sobre isso, eu dei uma aula pra vocês sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente relembrar. A primeira coisa que é importante a gente lembrar: como se prevenir. Primeira coisa, galera, higiene pessoal. Lavar as mãos o tempo todo. E não é lavar a mão assim não, tá? É lavar, passar por todos os lugares, lavar entre o dedo, lavar lateral, lavar a unha. Precisa ser lavado a mão. O vírus não aguenta a componentes que tem no sabão, no detergente, no shampoo. Ele morre, aquela camada, vocês lembram que a gente falou que o nome dele é coronavírus, porque ele tem uma coroa que reveste ele? Então, aquela camada protetora, ela é lipídica, ela vai ser dissolvida quando a gente tem essa atitude. Então, por isso que é importante. Eu tô na rua, o que eu faço? Álcool em gel, galera. Álcool em gel. Tia, não tem mais álcool em gel. Gente, no último caso, a gente consegue fazer um álcool 70 na nossa casa. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, o álcool normal, aquele álcool que a gente compra em mercado, e a gente dilui ele numa concentração para 70%. Como assim? Se eu quiser fazer 100 ml de álcool 70, eu vou pegar 70 ml de álcool 90, 98, aquele que a gente encontra realmente no mercado, e diluir em 30 ml de água. Essa água, teoricamente, deveria ser uma água destilada, que ela é totalmente pura, ela é livre de qualquer outra substância, sais minerais. Aí, sexto ano, a gente tá vendo características da água, hein? O que a água tem que ter para ser considerada potável? Só a hora que vocês me respondem, tá? Exatamente, que bom que vocês lembram, pessoal. Aquelas 4 característicasinhas: sem sabor, sem cor, sem odor e ser livre de micro-organismos. Lembrando que a água potável, a gente chama ela de água mineral, não é? Por quê? Porque ela não é só formada de H2O. Ela é formada por outros minerais. A gente pode ver, tem nenhuma garrafinha aqui agora, mas a gente pode ver naquela garrafinha que a gente compra. A água destilada, ela é livre de tudo isso. Ela não existe esses sais minerais. Então ela é uma água potável sem sais minerais. Ela é pura, ela é só H2O. O que a gente pode fazer? Como a gente não encontra isso em todos os lugares, nem todo mundo tem acesso a essa água, a gente pode ferver a água na panela e a gente tira um pouco desses micro-organismos. Micro-organismos e minerais também. É 100% perfeito. Não é. Mas se não tem outra opção, é o que temos. Já ajuda e muito. Beleza, galera? Então, caso alguém precise aí, pode fazer isso que dá certo. Bom, e outra coisa que a gente tem que relembrar, galera. Coronavírus, o nome já diz, ele é uma doença causada por um vírus, é uma doença viral. Principal característica de vírus: parasita intracelular obrigatório. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um ser vivo para sobreviver e para se reproduzir. Se o vírus cair no ambiente, ele vai morrer. Ele precisa ter contato com um ser vivo para se reproduzir. O vírus não vive sem ser vivo. Ele é parasita, é obrigatório. Sem isso, não tem vida. Então, se a gente tomar alguns cuidados básicos, como evitar lugares aglomerados, evitar sair de casa. Eu preciso, eu tenho que ir ao mercado. Tudo bem, pode ir. Mas tome cuidado, mantenha a distância de uma pessoa para outra. Cuidados básicos, assim, eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Que a gente vai passar aí por essa pandemia que a gente tá vivendo e vai ficar tudo bem. Beleza, pessoal? Se cuidem aí, que eu tô me cuidando aqui. Em breve estaremos juntos de novo. Então vamos lá, gente. Como eu já passei a revisão pra vocês, eu acho que não cabe a gente passar a revisão de novo. Eu já havia me programado, né, pra não estar essa semana no Rio. Então, tivemos a revisão. Qualquer dúvida, estamos aqui e vamos continuar nosso conteúdo. Bom, então o tema da nossa primeira videoaula vai ser
as camadas da atmosfera. É um conteúdo básico, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas a gente vai finalizar esse conteúdo. Detalhe, eu já disponibilizei os slides para vocês. Tá aqui no grupo dos pais e tem na minha pastinha com o Vinícius também, beleza? Então peguem aí pra gente ir acompanhando. Então, gente, nós já falamos um pouquinho sobre a atmosfera. Ela é a camada gasosa que reveste a Terra. E essa camada é de extrema importância. Por quê? Quem lembra quais são as principais importâncias da camada da atmosfera? Ai, gente, vocês são muito boas. Eu tenho certeza que todo mundo respondeu aí de casa. Então, vamos lá. Quais são essas importâncias? Primeira delas, protege a Terra contra choques. Como assim contra choques? Meteoros, asteroides. No nosso universo, isso está acontecendo o tempo todo. A gente tem satélite, meteoro, meteorito passando o tempo todo. Se não tivesse essa camada, teriam choques frequentes. Exemplo, a Lua. Vocês já viram que a Lua é cheia de buraquinhos que formam alguns desenhos, enfim. Esses buraquinhos são de choques. A Lua não tem atmosfera. Então, tudo que passa nela bate, causa impacto. Como a gente tem a nossa atmosfera, isso não acontece. Então, isso está protegendo a gente. Outra coisa, protege contra os raios ultravioleta. Então, aquela intensidade, aquela radiação solar que é emitida, não chega até a gente. Chega um pouco, mas muito menos. Se não tivesse a camada da atmosfera, isso chegaria de uma forma violenta pra gente. Beleza? Outra importância. Galera, na atmosfera a gente tem a retenção de gases. O que isso quer dizer? Primeira coisa, isso quer dizer que o oxigênio que a gente respira tá na atmosfera. Certo? Acho que todo mundo sabe, né? A gente só consegue respirar oxigênio porque a gente tem atmosfera. Se não tivesse, sem oxigênio, sem vida na Terra. Beleza? Outra coisa que mantém a vida na Terra. Quando a gente fala que a atmosfera é formada por gases, esses gases se acumulam e eles meio que recobrem a Terra. E em uma dessas camadas tem um negocinho chamado de efeito estufa. O que é o efeito estufa, galera? É literalmente como se fosse uma estufinha. Ele serve para aquecer a Terra. Ponto importante, não estou falando de aquecimento global, estou falando de efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno necessário, essencial à vida. Sem ele, não teria vida na Terra. Por quê? Porque ele permite com que a Terra fique em uma temperatura adequada à vida. Se não fosse isso, nós teríamos temperaturas muito baixas, não teria vida como a gente conhece na Terra. Beleza? Então, o acúmulo desses gases serve como se fosse uma mantinha que recobre a Terra. Então, é como se colocasse uma mantinha na Terra e deixasse ela sempre quentinha pra gente poder viver nela. Beleza, galera? Então, essas são as importâncias da camada da atmosfera. Bom, gente, a atmosfera primitiva, claro que nem sempre foi como nós conhecemos hoje. Até porque no início do surgimento da Terra, nós não tínhamos atmosfera. Então, nós tínhamos erupção vulcânica acontecendo o tempo todo, uma temperatura altíssima. Nós tínhamos meteoros caindo na Terra o tempo todo e nós não tínhamos oxigênio. Beleza? Com o tempo, conforme foi evoluindo, conforme foi surgindo os primeiros seres vivos e foi ocorrendo a evolução, foi possível a manutenção do oxigênio devido a essas camadas que surgem. Beleza, galera? Atualmente, nós temos a nossa atmosfera formada por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, dentre eles gás carbônico e o vapor d'água. Beleza? Bom, gente, uma outra coisa que é importante a gente falar é que a nossa atmosfera ela é formada por camadas. Como assim por camadas? Nós temos estratos atmosféricos que apresentam diferentes características. Ah, tia, eu consigo ver. É dividido. Não, pessoal, são gases. Gases a gente não consegue ver. Mas a gente sabe que isso existe porque cada uma dessas camadinhas apresentam características diferentes. Que a gente vai ver já já. Galera, uma coisa que é importante a gente falar. Ar rarefeito. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar do ar rarefeito, né? Vocês já viram alguma reportagem sobre... escaladores, sei lá, montanhistas estavam subindo um pico... E aí eles começaram a ter uma dificuldade para respirar porque o ar está muito rarefeito. O que é isso? O ar rarefeito nada mais é do que um ar que tem uma concentração reduzida de oxigênio. Como assim? Eu não falei para vocês que cada uma dessas camadas tem uma característica? Pois veja bem, conforme a gente vai subindo, a quantidade de oxigênio vai reduzindo. Então a gente tem uma quantidade menor. O que a gente respira não é oxigênio? Reduzir o oxigênio,
subiu, vai ser mais difícil a respiração. Beleza? Então é isso que é o conhecido ar rarefeito. Gente, então agora a gente vai falar um pouquinho... Meu Deus, não sou muito boa com a tecnologia. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero. Não consegui. Mas vamos lá. Vou tentar mostrar aqui pra vocês pela tela do computador. Então aqui nós temos algumas camadas da atmosfera. Tá dando pra ver? Tá. Então nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. Pessoal, eu vou pedir pra depois vocês acompanharem aí pelos slides, porque daqui não tá dando pra ver direito. Eu não consigo virar a câmera do celular, aí fica ruim de ver. Desculpa também, tá, gente? A tecnologia aqui não tá muito boa. Mas vamos lá. Então a primeira camada que a gente tem é a camada da troposfera. A troposfera, ela é a primeira camada em relação ao solo. Então vamos imaginar que a Terra, a gente vai subindo, beleza? Então a primeira camada da troposfera, ela vai do solo até 7 km nos polos e até 17 no Equador. Vamos lá, vocês lembram? Terra achatadinha. Então os polos vai ter uma camada menor. Equador, que é abaulado, chega a 17 km, beleza? Ela é a camada onde apresenta o oxigênio, ok? O oxigênio que a gente respira. Nessa camada nós encontramos os aviões, as nuvens, os ventos, a chuva, os raios. E a temperatura diminui 6,5 graus por quilômetro que sobe. Então, se nós temos de 7 a 17 quilômetros, nós vamos ter aí cerca de menos 60 graus no auge da nossa troposfera, beleza? Depois nós temos a camada da estratosfera, que é a segunda camada, é onde... Como que a gente define as camadas? Troposfera vai até aqui, dela pra cima, estratosfera, beleza? É bem simples mesmo a definição. Ela tem mais ou menos 50 km de altitude, temperatura varia de menos 56,5 graus nos 10 primeiros quilômetros, e depois ela aumenta. Olha que característica interessante. Em vez de ir diminuindo, que é o que deveria acontecer, na estratosfera ela aumenta. Por quê, galera? A estratosfera é onde nós encontramos a camada de ozônio, que é o O3. Alguém lembra sobre essa camada? Alguém já ouviu falar sobre ela alguma vez na vida? Então, a camada de ozônio é outra camada muito importante que nós temos na Terra. Por quê? Eu não falei pra vocês que o efeito estufa funciona como uma mantinha que cobre a Terra? A camada de ozônio funciona como um escudo. A camada de ozônio faz uma barreira para que os raios penetrem na Terra. Se nós não tivéssemos a camada de ozônio, a temperatura seria muito elevada. Porque ele é um escudo, ele protege, bate e volta, bate e volta. Alguns entram, os outros batem e voltam. Quando a gente tem essa camada rompida, a gente tem um buraco. Então, tudo que passa por ali entra. Então, é uma camada muito importante e que a gente precisa estar atento aí à manutenção dela. Beleza, pessoal? Próxima camada, mesosfera, cerca de 80 km de altitude. A temperatura volta a cair nessa camada. Então, aí nós temos cerca de menos 120 graus. Beleza? Detalhe, gente. Ela é a camada com menor temperatura que nós temos, tá? Então, vamos lá. Só pra gente se localizar. Troposfera, primeira camada, onde tem oxigênio, onde tem nuvem, onde tem chuva, onde o avião passa. Segunda camada, estratosfera. Temperatura vai caindo e depois ela sobe um pouquinho. Por quê? Camada de ozônio. É a camada, estratosfera é a camada onde nós temos o O3, que forma a camada de ozônio. É o ozônio, o O3, né? Depois nós temos a mesosfera. Mesosfera, a camada volta a diminuir a temperatura. Cerca de menos 120 graus. Beleza? E aqui é onde o ar é mais rarefeito. E é onde nós vemos as estrelas cadentes. Então, o que passa de meteoro e essas coisas na Terra é nessa camada que passa. Então, é por ela que a gente consegue enxergar esses fenômenos. Depois, gente, nós temos a termosfera. A termosfera é a quarta camada. Ela tem cerca de 500 quilômetros. Gente, quando eu falo em quilômetros, eu tô falando... Vamos lá, aqui é a Terra. Tô falando nesse sentido, tá? Subida. A termosfera, ela é a camada onde a gente encontra os íons. Como assim os íons? As ondas de rádio, tudo isso a gente tem nesta camada. É ali onde ocorre essa transmissão. Como a gente tem íons nessa camada, é muito comum a gente ver ela vir com o nome de ionosfera e não de termosfera. Sinônimos, ambos querem dizer a mesma coisa.
E é nessa camada onde a gente encontra as auroras. Já ouviram falar da aurora boreal, aurora austral? Pois é aqui que a gente tem esse fenômeno lindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou botar pra vocês na pastinha depois, eu peço pra vocês verem. É muito bonito, um fenômeno incrível, tá bom? E lá explica certinho como isso se forma, é bem bacana, vai ser legal, vocês vão gostar. Então, continuando, depois da termosfera, nós temos a exosfera, que é a camada mais externa, é a última camada de atmosfera. Então, ela chega a 600 quilômetros, é a zona de transição entre a atmosfera e o espaço. Então, nós temos a Terra, a atmosfera, depois disso, espaço, beleza? O ar é totalmente rarefeito, ele tem 50% de oxigênio e 50% de gás hélio. A temperatura chega a... a temperatura aqui, ela é meio variada. Eu não vou nem considerar muito isso de como ela chega, porque existem alguns livros que trazem que ela varia de menos 1000 graus a mais 1000 graus. Existem alguns lugares que falam que por estar mais próximo ao Sol, ela só é muito quente. E existem outros lugares que falam que por ela ter contato direto com o universo, ela só é muito fria. Então não vamos se ater à temperatura da exosfera, beleza? Se vocês virem falando de uma variação aí de menos 1000 graus e mais 1000 graus, é isso mesmo, tá? É muito, muito relativo essa temperatura. Então, gente, não vou nem tentar mostrar de novo aqui, mas tem uma imagenzinha no último slide. Vou tentar, tomara que dê certo. Ó, essa imagenzinha onde a gente consegue ver certinho o que acontece em cada uma delas. Então aqui a gente tem a Terra. Primeira camada, quem que é? Troposfera. Camada onde a gente encontra nuvens, aviões, é tudo aqui nessa camada, beleza? Terceira camada, estratosfera. Camada de ozônio, onde a gente tem o O3, beleza? Quarta camada é mesosfera, que é onde a gente encontra os balões climáticos, que medem temperatura e tudo mais. Depois nós temos a termosfera, que também é conhecida por ionosfera, que é onde a gente tem as auroras boreais e sinais de rádio. E por último, a exosfera. Tá dando pra ver? Tomara que sim. A exosfera, que é onde a gente tem os satélites e a última camada. Diz daqui pra frente é espaço. Beleza, pessoal? E é isso, gente. Aqui eu deixei um exercíciozinho pra vocês fazerem. Página 49 do livro, a página 51, o exercício sua memória. Podem fazer no caderno, assim que a gente voltar a gente conversa, beleza? E aí o nosso próximo conteúdo vai ser a complexidade estrutural do ser humano. Mas é isso, já é conteúdo para uma próxima videoaula. Bom, gente, espero que tenha dado para entender. Quando vocês acompanharem os slides, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil a compreensão. E é isso, desculpem aí o mau jeito, é o que tá dando pra gente fazer agora. E é isso, se cuidem, espero que esteja tudo bem por aí. Qualquer dúvida podem contar comigo. Beijos.